meu amor, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre assertividade, como ser mais assertivo e como que isso está ligado à autoestima, porque está. Vou deixar uma dica bem legal para que você possa cultivar isso aí dentro, assertividade. Você sabe o que é assertividade? Estou te perguntando isso porque existe o que significa, o significado real da palavra assertividade, mas existe também aquele significado que a gente aprende ao longo do tempo, que é o que as pessoas veem e vai tomando forma. Muita gente entende ser assertivo como alguém que diz não. E a assertividade, na verdade, é saber dizer não na hora certa e saber dizer sim na hora certa. A assertividade, uma pessoa assertiva, ela sabe se posicionar, ela sabe se colocar diante das situações, ela não tem dificuldade de falar aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha, de dar a opinião dela, ela não tem dificuldade de receber a opinião do outro, ela não fica afetada com isso. Existe um equilíbrio bacana na pessoa que é mais assertiva. E sim, esse equilíbrio vem do quanto ela gosta dela. Porque se você gosta de você, você também começa a confiar em você. E se você pode confiar em você, é válido o que você fala. É válida a sua opinião, é válido o que você traz, o que você tem a apresentar. É válido o teu sim, é válido o teu não. A maioria das pessoas, uma grande maioria, tem muita dificuldade de se colocar em determinadas questões. Um dos exemplos mais simples é a dificuldade de dizer não. É difícil dizer não. Quando você nega algo para o outro, uma série de sentimentos vem para você. Você pensa que você pode magoar o outro, fazer o outro sofrer, entristecer o outro. Você pensa que o outro pode se aborrecer com você, ter raiva de você, se decepcionar com você, falar mal de você. Existem uma série de sentimentos e pensamentos que estão aí permeando esses caminhos de dizer não, de posicionamento, de definição de limites. Não é uma coisa boba. Uma pessoa trava na hora de dar uma opinião, não é porque ela não sabe falar, porque ela não é comunicativa, nem porque ela é tímida. Existem pessoas tímidas que têm dificuldade de dar sua opinião, isso é muito óbvio, mas tem pessoas super comunicativas, incríveis, que você nem desconfiaria que aquela pessoa teria dificuldade em dar uma opinião, e ela tem. Ela tem dificuldade de dizer como se sente. Ela tem dificuldade de afirmar um posicionamento. Muitas vezes ela se corrói, se cala diante de algo que aconteceu, que ela sente ou sabe que é uma injustiça, mas ela não tem coragem para falar. Ela trava mesmo, e aquilo fica ali fazendo mal dentro dela um tempão. E um simples posicionamento poderia resolver isso. É muito interessante que às vezes a pessoa não se posiciona por conta de todos esses pensamentos e sentimentos e se prejudica, enquanto que o outro, que deveria ouvir o posicionamento dessa pessoa, está lá de boa. É igual a relação entre o devedor e o credor. Quantas vezes ou você já passou por isso ou viu isso acontecer? Você tem um credor e tem o devedor. O devedor tá maravilhosamente bem, como se não devesse nada para você, esbanjando o que tem que esbanjar, de nariz empinado, às vezes até para de falar com você. E você sente vergonha de cobrar, sente culpa de cobrar, se sente mal em cobrar. Não está errado? Não tem uma inversão de papéis? Não era para o devedor estar envergonhado de estar devendo?
Não era para o vendedor estar pedindo desculpas ou estar tentando arrumar uma forma de te pagar e você, de maneira muito natural, cobrar o outro. Essa inversão de papéis acontece em vários níveis da nossa vida. Quando uma pessoa se coloca diante de você de forma incorreta, às vezes desonesta, às vezes sem vergonha, ela se coloca diante de você dessa maneira e você não consegue se posicionar, você tem vergonha de falar alguma coisa, tem medo de falar alguma coisa, você se trava. Tem uma inversão de papéis. Há pouco tempo eu estive com um rapaz que é estagiário numa clínica veterinária. E tem uma coisa que se repete nessa clínica veterinária. Ele é um estagiário antigo, é um estagiário bom, responsável. Ele tem tanta admiração que essa clínica combinou de pagar um valor pequeno, mas combinou de pagar por dia a ele um valor X. Só que essa clínica tem 2 donos, são 2 sócios. Um deles combina uma coisa e o outro faz outra. Então esse estagiário fica dias, às vezes sem receber. Quando recebe, não recebe todos os dias porque o outro acha que não tem que pagar. Mas não foi algo combinado com ele? O que teria de mais, na verdade, ele chegar para o sócio que combinou um pagamento com ele e dizer para esse sócio: você combinou isso comigo, mas seu sócio não está cumprindo. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem algo que eu estou falhando? Tem algo que eu não estou fazendo correto, que eu preciso melhorar? Porque quando você combina isso comigo, eu conto com isso. E quando o outro não me paga, me quebra. Tem algum problema em falar isso? Teve alguma grosseria? Teve alguma chamada para briga? Qual é o problema que há? Qual é o problema que há em você se posicionar, em ser assertivo de forma séria e educada, com embasamento naquilo que você está falando? Mas a maioria das pessoas, quando pensa em se posicionar, em dizer um não, a maioria das pessoas sente frio na barriga, a perna treme, dá vontade no banheiro, sente enjoo. A pessoa não consegue sequer se imaginar falando com o outro que é de direito dela. Quando alguém pede um favor para você, seja quem for, e você não pode fazer esse favor, seja pelo que for, esse não é um não honesto. Esse não, ele é um não decente. Ao invés de ficar elaborando milhares de motivos para dizer esse não e muitas vezes dizendo sim, porque de maneira alguma conseguiu dizer o não, para ver qual é a tua posição nessa história. Para ver qual é o real prejuízo que você tem nessa história. Todas as vezes que você diz não para alguém e esse não todas as vezes que você diz sim para alguém e esse mesmo sim representa um não para você, existe um movimento aí dentro que te maltrata, que te faz sentir pequeno, que te faz sentir sem importância. Porque você tem toda a liberdade do mundo de dizer sim ou não para você e para o outro, e você escolhe dizer sim para o outro e não para você, mesmo quando você não pode. Sabe o que acontece? Invariavelmente você se sente bobo, se sente frágil, e você até mesmo fica com raiva de você por não ter tido a coragem de se posicionar e dizer: eu não posso. Nesse momento não dá para mim, sinto muito. É preciso coragem. E o resultado
de não ter essa coragem é devastador dentro de você. Porque você diz para você, olha como você é sem importância, olha como você é pequeno. E você acredita. Da mesma maneira que existe também, porque você é um ser inteligente. Você pode ter dificuldade de uma coisa, ter dificuldade de outra coisa. Normal. Você pode travar, ter medo e nem conseguir seguir em frente. Normal, tá? O problema é que é incontestável o que você está fazendo com você e todo o movimento que fica acontecendo toda vez que você faz isso. É um prejuízo sem fim. É um prejuízo muito, infinitamente maior do que se você dissesse para o outro, não posso, não quero, não concordo, não é possível. Porque a pessoa mais importante na sua vida é você. Então, quando você se nega a algo, não para você, você diz para você que você não é importante, você acredita. Você vai acreditar em tudo que você falar com você, para você mesmo, e mais do que falar, demonstrar em atitude. Porque um amigo seu, ele pode te dizer que você é super importante, que ele te ama, que você é tudo na vida dele, que ele faria qualquer coisa para você. E num momento difícil, ele pular fora. Ou então, num momento difícil, ele dá prioridade a outro. E não importa o que ele fala, a atitude dele vai gritar para você. E é isso que você faz o tempo todo, quando você tem dificuldade de ser mais assertivo, quando você se coloca em segundo plano. Veja bem, é muito importante você entender que eu não estou dizendo aqui que você não deva ajudar o outro, ou que você não deva dizer sim para o outro. Deve. Gente, quando a gente ajuda alguém, estende a mão, acolhe, a gente atua diretamente na nossa autoestima, porque a gente se admira por ter feito aquilo. Você se torna uma pessoa boa e admirável aos seus próprios olhos, e isso também é incrível. O que eu estou dizendo é que você estende a mão ao outro, encolhendo a mão para você. Você está precisando muito mais daquele sim do que o outro, e você dá para o outro. Aí você se destrói, se detona. Existe uma diferença muito grande entre autoestima e egoísmo que precisa ficar claro para todos nós. Egoísmo é quando você somente pensa em si mesmo o tempo inteiro. E autoestima é quando você pensa em você com amor. É como se você tivesse duas pessoas que você ama muito e as duas precisassem de você naquele momento, mas você só tem mãos para acudir uma. E essa uma, meu amor, sempre tem que ser você, com certeza absoluta. E isso não é egoísmo. A gente precisa parar de deturpar os conhecimentos e entender com clareza o que a gente está fazendo. Porque se você não se ajuda, você se torna incapaz de ajudar o outro. Entenda isso. Sabe no avião as instruções que em caso de emergência, máscaras de oxigênio vão cair? Coloque a sua primeiro para depois ajudar o outro. Isso é sério. Você vai morrer antes de conseguir ajudar o outro de verdade. Coloque a sua máscara primeiro, que você vai conseguir ajudar o outro de verdade. Porque se você escolher o outro primeiro, num caso de idêntica necessidade, você não ajuda nem a você nem ao outro. É mentira, é uma ilusão. E o outro também vai morrer. Isso precisa estar muito claro nesse universo que você está buscando, porque você
que está aqui comigo agora, você está buscando melhorar, você está buscando sair de algum lugar que te machuca, você está querendo aprender coisas diferentes que te façam bem, você está querendo parar de humilhar a si mesmo, de se colocar num lugar tão pequeno que dói até não poder mais, você está cansado, chega, basta. Então você precisa parar de viver de procura, parar de viver de busca e viver de atitude e ação em relação ao seu posicionamento, à sua assertividade e a você mesmo. Porque o que você consegue quando você tem mais autoestima? O que você consegue quando você gosta mais de você? Você consegue se posicionar diante das pessoas e diante da vida. Todas as vezes que eu recebo um e-mail de alguém da comunidade, a comunidade Eu Posso Acreditar em Mim, pasme, todo e-mail que eu recebo está relacionado a esse posicionamento diante das pessoas e da vida. As pessoas acham incrível como antes elas não conseguiam dizer um não e hoje elas conseguem. Como antes elas ouviam caladas coisas que as machucavam e hoje elas conseguem dizer não concordo, não tá certo, eu penso diferente. É porque esses e-mails, eles são sigilosos, que eu traria todos aqui para você e você ia ver um padrão em todos eles. Conseguir essa independência emocional sem ter medo de ser desamado, sem ter medo de ser desconsiderado, é a coisa mais incrível e libertadora do mundo. A gente fala de autoconfiança, a gente fala de ser independente, deixar de ser dependente emocional, e isso tudo tá junto dessa liberdade de posicionamento que só vem a partir do momento que você gosta de você. Eu tenho vários alunos na comunidade e ao longo desse tempo, desde que eu abri a comunidade, eu sempre recebo e-mails. As pessoas tiram suas dúvidas, porém elas também me agradecem. E isso é lindo demais, porque é o que me motiva a continuar. E nessa parte da vida delas em que elas agradecem, está ali. Eu me livrei dessa dor que você deve ter sentido ou deve sentir várias vezes ao longo da sua vida. E eu cheguei até aqui. Ai, que incrível! Como que você gosta mais de você cada vez que você diz não? Como que você gosta mais de você cada vez que você diz eu não concordo com isso? Como que você gosta mais de você e se admira e se respeita e aumenta muito mais a sua autoconfiança quando você diz assim, você combinou uma coisa comigo, mas tem outra coisa acontecendo. Vamos entender o que é possível fazer? Quando você diz, eu acho que não deveria ser dessa maneira, existe um caminho assim, assim, assim que eu acho que é melhor. Você se imagina fazendo isso? Isso é ser assertivo. Isso é se posicionar diante da vida. Dizer para o outro, olha só, isso que você fez não foi legal, porque daqui para cá é um espaço meu e você invadiu. De maneira elegante, gente. De maneira segura, honesta, sincera, séria, mas sem briga. Porque o que acontece? Quando você engole muitas coisas de difícil digestão, e isso acontece todas as vezes que você cala na hora em que você deveria falar. Todas as vezes que você não consegue ser assertivo nem se posicionar, você engole algo que não vai conseguir digerir nunca. Aquilo fica ali te fazendo mal, eu devia ter falado, eu não consigo falar, por que está fazendo isso comigo? Quem ele pensa que eu sou? Tá um monte de pensamento. Só que isso está tudo dentro de você. Sabe o que acontece? O que acontece quando você
começa a engolir um monte de coisa que você não consegue digerir, meu amor, você vomita. Chega uma hora que você vomita aquilo tudo. E é isso que acontece quando você não consegue se posicionar, ser assertivo, dizer não, impor limites. Uma hora você vomita aquilo tudo. E aí você explode. Você perde toda a sua razão. Porque se você falasse antes com calma e tranquilidade, você seria o dono da razão, mesmo que o outro não concordasse com você. Mas no momento da dor, da angústia, do vômito, você perde toda a tua razão. Você chega num ponto de descontrole que o outro não dá mérito ao que você está falando, não ouve o que você está falando e você perde 100% da razão. Por que não fala antes? E ainda tem outro detalhe. Às vezes, quando você vomita, nem é em cima de quem merece aquilo ali. Às vezes é em cima de quem nem tem nada a ver com aquilo ali. Às vezes você vai ficando tão nervoso, tão angustiado com aquilo e de repente alguém que você gosta fala uma coisa e você despeja toda a sua agressividade naquela pessoa que não tem nada a ver. Ela nem entende o que está acontecendo, porque o que ela fez não é desse tamanho para você vomitar tudo em cima dela, mas você vomita porque você não aguenta mais. E o que ela falou foi uma azeitoninha que entrou e veio tudo para fora. Percebe? Tudo que envolve a falta de assertividade, que realmente não é uma coisa tão simples assim, não é simples no teu processo de não ser assertivo e não é simples no resultado disso. Mas como ser mais assertivo? O caminho da assertividade verdadeira é algo a ser trilhado. É muito importante você saber. Eu não tô aqui para te dar uma pílulazinha, aí você toma essa pílula na hora de dormir e você acorda no outro dia assertivo, sabendo dizer não, se posicionar. Não. Seria uma mentira se eu dissesse isso para você. Não adianta eu dizer para você, dá 3 pulinhos para a esquerda, 3 pulinhos para a direita e faça isso e faça aquilo que você vai se tornar assertivo. Não. Gente, existe um monte de coisa. A pessoa que não consegue se posicionar, ela se sente medíocre, pequena. Entende? É preciso todo um trabalho para que isso venha e floresça em você. É por isso que eu sinto mesmo tanta alegria quando eu recebo um agradecimento. É por isso que meu coração pulsa feliz quando eu sei que um trabalho que eu desenvolvi com uma comunidade, por exemplo, traz esses resultados incríveis, porque não é fácil. É complexo, mas é possível. E eu já vivi isso. E eu sei que você pode. Mas hoje, sim, eu quero trazer para você algo que possa te ajudar a se tornar mais assertivo. Desde que você entenda que isso é um processo. Que o que eu estou trazendo aqui para você, com o tempo que eu tenho aqui, é uma dica, mas que sim vai te ajudar. E de coração, eu quero muito te ajudar. E se você está comigo já há algum tempo, você sabe que eu estou falando a verdade. Porque eu já vivi tantas dores e eu sei que todo mundo pode se libertar delas. Não existe ninguém capaz de se libertar dessas dores, desses momentos, dessas sensações de incapacidade. A dica que eu quero deixar para você hoje envolve observação. Observe. Você sabe o que é observar? Observar é diferente de analisar. Observar é diferente de julgar. Todas as vezes que você não consegue ser assertivo, não consegue dizer não, ou engole algo que você gostaria de falar, mas não consegue, você entra numa análise e num julgamento. Eu sou uma porcaria, eu não consegui, eu sou fraco, tudo isso é análise e julgamento. Eu pudesse, eu faria isso, eu pudesse, eu faria aquilo, minha vontade é fazer isso, minha vontade... Isso é análise e julgamento.
Eu estou pedindo para você observar. A observação acontece quando você consegue se isentar da análise do julgamento e você olha para a situação como se não te pertencesse. Então aconteceu algo em que você disse sim ao invés de não, em que você se calou na hora que deveria falar, ou que você não conseguiu falar alguma coisa e se defender. Eu quero que você tire um momento e que você imagine outra pessoa vivendo aquela situação. Como se fosse uma história que você estivesse lendo, um filme que você estivesse assistindo, uma narrativa que não te pertence. Você vai observar essa história de longe, de fora. E como observador, um bom observador, você vai tirar um tempo para isso, não adianta estar ali envolvido, morrendo de raiva. Hoje, se você tiver vivido uma história, pega uma história lá de trás que já não te afeta tanto e tenta fazer esse exercício. Olha como um observador e cria uma estratégia para essa pessoa que não é você. Que estratégia essa pessoa poderia ter feito ou ter usado? Escreva essa estratégia. Imagine que você está assistindo isso e você é um cara que o teu trabalho é uma mulher, é um homem, que o teu trabalho é direcionar essa pessoa que está passando pela situação que você está assistindo. Esquece se está sendo bom, se está sendo ruim, apenas coloque, escreva ali estratégias que essa pessoa poderia ter usado dentro daquele contexto, dentro daquela cena. E mesmo que num primeiro momento você não tenha as melhores estratégias vêm a partir das estratégias ruins. A gente começa com ideias ruins que não são tão boas, para depois isso ir se aperfeiçoando e melhorando. Escreva essas estratégias, leia essas estratégias em voz alta. Quando você olha e pensa, você aciona uma área do teu cérebro. Quando você escreve, você aciona outra. Quando você verbaliza, você aciona outra. Leia essas estratégias em voz alta. Imagine que você está falando para a pessoa daquela cena o que você acha que ela poderia ter feito como recurso, tá? E você vai fazer isso com um caso, com outro caso, com outro caso, com alguns momentos em que você tenha vivido isso, até que você possa fazer com os momentos atuais em que você tenha acabado de viver algo que trouxe esse sentimento para você. Esse exercício, essa dica que eu estou trazendo para você, não vai te curar, não vai deixar você 100% assertivo, mas vai te ajudar a começar a ter mais assertividade, vai te ajudar a lidar com isso, vai te ajudar a olhar para isso de forma distanciada. Porque toda vez que a gente tem uma porrada emocional, que a gente leva uma pancada emocional, a gente fica completamente enlouquecido com aquilo ali. Dói tudo, dói tanto, dói em todo lugar, que você perde a capacidade de olhar e avaliar e ver a realidade. E só vendo a realidade é que você vai conseguir fazer algo de forma efetiva. Você lembra lá no início do vídeo o que eu falei para você? Que você precisa, que ser assertivo é estar de pé no chão. Você precisa abraçar a realidade para conseguir ser assertivo, ter mais autoestima, se posicionar. Caramba! Você tem tudo para gostar de você. Faça por onde, faça esse caminho, construa esse caminho. Não tenha pena de si mesmo, não tenha medo de si mesmo, não fica com medo de agora não dá, agora eu não posso, agora eu não vou, eu não consigo. Não, construa, senta e faz esse exercício que eu passei para você. Só existe uma maneira de você perceber que pode, que você perceber que é capaz. Só existe uma maneira de você ir além, cara, fazendo o que tem que fazer.
buscando apenas, quero aprender mais e não colocar nada em ação, vira uma feira a tua cabeça e o teu coração. Chega de ficar buscando, coloca em ação, atitude. Começa a investir em você. É isso mesmo. Investe em você. Não tenha essa covardia de não ter coragem ou de não achar que você vale a pena. Invista tempo, invista dinheiro, sim. Os melhores aprendizados são pagos, não são gratuitos, porque a gente não tem ambiente para passar o melhor no gratuito. A gente não consegue ter um acompanhamento, a gente não consegue estar cara a cara, falar um com o outro, nem eu e nem nenhum outro profissional. Tem um monte de profissionais incríveis por aí, e não tem como no gratuito a gente dar o supra-sumo para você, porque eu não tenho na área da psicologia como te acolher se você cair. Você consegue entender? Então, se você não puder separar um tempo para fazer esse exercício, se você nunca puder investir em você um dinheiro, por exemplo, para você realmente crescer e sair do lugar que está, fica difícil. E se não tem dinheiro agora, pelo menos investe o tempo, mas toma uma atitude. Faz alguma coisa de verdade por você. Eu sei que você merece. E você? Sabe que você merece? Eu acredito em você. E você acredita em você? Desejo que sim. E desejo de verdade que esse vídeo tenha ajudado você. Gratidão, meu amor. E se ajudou, compartilha, tá? Se esse vídeo te ajudou, compartilha. Porque algo simples pode alcançar e ajudar o coração de tanta gente. Gratidão, meu amor. Um beijo. Pega aí.